Olá, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês, ainda que virtualmente, nesse evento muito importante realizado pelo PET Direito da Universidade Federal de Uberlândia. Eu, professor Diego Nunes, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, também tutor do programa de educação tutorial do nosso curso em graduação em Direito, fico muito satisfeito em perceber a preocupação do grupo de vocês em discutir esses temas. E claro, para mim é sempre uma alegria estar na FADIR UFO, tendo em vista que tive a minha possibilidade de, durante quase 3 anos, exercer a docência nesse local maravilhoso, o qual tive a alegria de compartilhar presencialmente o trabalho com os colegas, professor José de Magalhães, atual tutor do grupo, mas também professor Valmont, professor Luiz César e tantos outros colegas e amigos que eu sei que estão aí presentes ou que também guardo grande carinho ao longo de todos esses anos. Né? Da minha parte, pensando nesse tema que foi colocado, né, o professor Magalhães pediu para que eu pudesse fazer uma breve intervenção acerca do tema, enquanto um estudioso dessa relação entre direito e autoritarismo, particularmente no campo do direito penal e especificamente, que é daquilo que nós estamos conversando aqui, acerca dos crimes contra o Estado Democrático de Direito e a sua aplicação na atual conjuntura nacional. Pois bem, né, já é sabido, né, os crimes contra o Estado Democrático de Direito revogaram a Lei de Segurança Nacional, inseriram um título, né, na parte especial do Código Penal e algumas alterações também nos crimes contra a honra e nos crimes contra a paz pública, trazendo uma nova disciplina acerca, né, dessa questão. Isso tudo já foi, né, bastante conversado e documentado em diversas ocasiões, inclusive até mesmo em eventos do diretório acadêmico da UFO, do próprio PET da UFO. Tem bastante coisa online, tive a oportunidade de escrever bastante sobre isso nos últimos anos, inclusive com a publicação de um livro, né, também chamado Crimes contra o Estado Democrático de Direito, em que recolhemos, né, vários colegas do Brasil para fazer comentários acerca dessa nova lei. Por que o caso, né, do Bolsonaro é um caso importante? Ele é importante justamente pelo impacto, né, que nós temos de ter um ex-presidente da República em um regime democrático, né, ser acusado e agora julgado criminalmente por cometer um crime contra a democracia. Tá? Nós já tivemos, né, inúmeros atos de perseguição política a opositores ao longo da história, mas dessa vez nós estamos falando de algo diferente. Não estamos falando, por exemplo, do objeto da minha tese de doutorado, o Tribunal de Segurança Nacional, que julgava inimigos políticos a partir de uma lógica excepcional, né? Onde você teve, né, o julgamento e a condenação, por exemplo, de um Luiz Carlos Prestes, o líder comunista e principal opositor em termos ideológicos, né, de Getúlio Vargas e seus aliados naquele período. Estamos falando de algo completamente diferente. Estamos falando de um julgamento por vias ordinárias, talvez não tão ordinárias, já falo brevemente disso em seguida, tá? E por uma lei ordinária, uma lei construída em um regime democrático. Vale dizer, inclusive, uma lei que foi sancionada pelo Congresso Nacional e aceita pelo próprio Bolsonaro, ainda que ele tenha colocado alguns vetos inclusive relevantes para talvez uma aplicação ainda mais clara dessa legislação. Mas o fato é que as condições democráticas estão todas ali. Sobre procedimento, como eu comentei, eventualmente há alguma discussão. A Constituição da República coloca, né, para esses crimes o julgamento em primeira instância pelo juiz, né, de primeiro grau da Justiça Federal e em sede de apelação de segunda instância, não vai diretamente para o TRF correspondente, como, né, geralmente acontece com os crimes federais, mas vai diretamente para o STF enquanto órgão de apelação. Nesse caso, pela questão da prerrogativa de função, né, e o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, né, o crime começando a ser cometido no mandato, ainda que extrapole o mandato, né, ele deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, nesse caso porque é o foro correspondente ao presidente da República, né? Mas, claro, essa é uma discussão mais ampla, tendo em vista
desde o início, né, dos episódios do 8 de janeiro e ainda antes, durante o governo Bolsonaro, da instalação dos vários inquéritos, né, de ofício no Supremo Tribunal Federal. Tá? O fato importante é justamente conseguir construir a conexão entre não apenas o Bolsonaro, mas os vários militares de alta patente e todo o séquito político que se encontrava ali em torno, com os atos que não foram apenas, nesse sentido, atos de depredação às sedes dos três poderes. Me parece que nós estamos aqui diante de algo muito mais sensível, e esse julgamento à parte vai demonstrar justamente que nós estamos diante de um fenômeno mais amplo, ou seja, o 8 de janeiro não foi uma manifestação espontânea, não foi um ato perdido, mas ele fazia parte de uma concatenação de inúmeras outras ações iniciadas e, de certo modo, orquestradas pelo próprio governo, que se colocava como aquele de ocasião legítimo, mas que buscava ilegitimamente manter-se no poder. Então, isso cria toda uma expectativa. Por quê? Porque agora nós não estamos mais a julgar a chamada patuleia, os incautos, aqueles que eventualmente se deixaram levar, mas por aqueles que levaram essas pessoas a fazer aquilo. Então, a importância do julgamento se coloca nesse sentido. E o grande desafio nesse julgamento é justamente conseguir construir as conexões necessárias para vincular esses sujeitos de altas posições políticas e militares em uma cadeia de comando com relação a todo aquele contingente de pessoas, ou seja, mostrar que isso era um movimento minimamente organizado e que havia algum tipo de cadeia de comando em que haviam pessoas que planejavam e davam as ordens, e haviam pessoas que entendiam que aquelas pessoas, que as ordens daquelas pessoas eram ordens que deveriam ser cumpridas, ainda que à custa do cometimento de crimes. Então, esse é o grande desafio de legitimidade com relação ao mérito que o STF terá de enfrentar. Ele também tem um desafio de legitimidade com relação ao procedimento, pelas questões das quais eu já coloquei. Ou seja, tendo em vista esse julgamento por prerrogativa de função e a impossibilidade mais extensa de recursos e a não existência de um duplo grau de jurisdição efetivo, haverá necessidade de o tribunal utilizar-se ao máximo das possibilidades colocadas ao devido processo legal nesses casos. Ou seja, todos os prazos de defesa, todas as possibilidades de produção de prova, todas as possibilidades, ainda que muito restritas, de recursos devem ser respeitadas. E principalmente que o processo seja realizado sem nenhum tipo de assodamento, ou seja, que se leve o tempo necessário, sem se preocupar com contingências, por exemplo, de calendário eleitoral, para a sua realização. Então, esse conjunto de atividades é efetivamente aquilo qual o Supremo Tribunal Federal terá de se ocupar. Com relação aos crimes propriamente colocados, existe uma discussão importante. Colocando os crimes contra o Estado Democrático de Direito especificamente, que são os crimes de abolição violenta do Estado Democrático, artigo 359L, e golpe de Estado 359M, porque depois nós temos organização criminosa, que é o que reúne isso, mas não é necessariamente um crime contra o Estado Democrático de Direito. E os crimes de dano, o crime de dano ao patrimônio público no sentido mais geral, e o crime de dano ao patrimônio tombado, pensando no conjunto arquitetônico de Brasília e das obras de arte ali presentes nos palácios, que são também crimes comuns. Inclusive esse último crime é um crime ambiental, para quem eventualmente não tem familiaridade com o tema. Esses dois crimes, chamados crimes políticos, crimes contra a democracia, eles devem ser vistos à luz também das teorias de direito penal e também de uma visão constitucionalizada do direito penal, para que não haja sobreposição de julgamentos. Nesse sentido, o acúmulo de jurisprudência decorrente do 8 de janeiro nos leva a crer que o Supremo Tribunal Federal manterá uma visão bastante ampla, bastante aberta e, de certa forma, punitivista com relação àqueles que eventualmente forem condenados nesse futuro processo.
ainda que, né, alguns votos, né, e daí cito particularmente dois votos, os votos do ministro Luiz Roberto Barroso e do ministro André Mendonça, perdão, conseguem construir soluções alternativas um pouco mais adequadas, né? Me parece que a solução do ministro Barroso é mais adequada. Explicando em miúdos, né? O relator Alexandre de Moraes e a grande maioria dos ministros segue a ideia de que esses dois crimes podem ser cumuláveis, do artigo 359L e 359M, ou seja, que são atos completamente distintos, tá? A gente tem uma visão completamente oposta, que é a do ministro Nunes Marques, de que esses crimes não aconteceram, que estariam restritos, né, ao campo dos crimes de dano. Tá? A posição do ministro André Mendonça é de que teria havido apenas o crime do artigo 359L, ou seja, teria havido uma perturbação, um impedimento de exercício dos poderes constitucionais, que é aquilo que a gente encontra no texto do artigo 359L, mas que isso não teria sido efetivamente uma tentativa de golpe de Estado, de derrubada daqueles que estavam atualmente no poder. O voto do ministro Luiz Barroso, ele dá uma visão um pouco diferente e talvez, né, nesse sentido, a mais calibrada. Né? Ou seja, né, houve tentativa de golpe, tá? Essa tentativa de golpe foi por meio do impedimento do exercício dos poderes constitucionais, dadas as impossibilidades de atividade, num sentido ordinário, do Supremo Tribunal Federal, em particular, o qual ficou completamente destruída a sua estrutura, e também do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, mas também do Poder Executivo, que foi atacado. Né? Mas, né, essa destruição, né, ela é um passo importante para o cometimento do crime de golpe de Estado, que é a tentativa de você retirar quem estava no poder ali. Por quê? Porque o 8 de janeiro, a depredação da Praça dos Três Poderes, teria sido, né, a senha para que os militares aderissem à tentativa de golpe e depois, com uma eventual declaração de GLO pelo presidente Lula ou por um movimento espontâneo das Forças Armadas, tomassem à força o poder e retirassem o presidente eleito. Ou seja, isso é a tentativa de golpe de Estado e para o ministro Luiz Barroso você teria uma progressão criminosa, ou seja, tendo em vista a existência desse crime maior, que inclusive tem pena máxima mais grave do que o crime do artigo 359L, o artigo 359M vai de 4 a 12, enquanto o artigo 359L vai de 4 a 8. Tá? Então, neste sentido, tá, você teria um crime mais grave e, portanto, bastaria a condenação neste crime. Claro, né, o concurso com os outros crimes de dano é uma outra discussão. Então, nesse sentido, a gente tem um quadro bastante interessante a ser produzido, a ser pensado pelo Supremo Tribunal Federal e, obviamente, por nós no ambiente da universidade. É nosso papel, é nosso dever debater essas alternativas, olhar essas alternativas e, ainda que, né, tenhamos as nossas preferências políticas, possamos entender qual é a posição jurídica mais adequada. Né? E a posição jurídica mais adequada, né, com o conjunto probatório que tem sido demonstrado até o momento, né, tanto naqueles casos de condenação do 8 de janeiro, como no inquérito que agora serão novamente escrutinados em via judicial, com relação, né, ao ex-presidente da República, os militares e o séquito que ali se colocava, são, né, robustos, né, a demonstrar uma situação de tentativa de golpe de Estado, mas que deve ser olhado justamente à luz dessa perspectiva de uma aplicação adequada da Constituição e constitucionalizada da lei penal. E por isso, nesse sentido, das soluções que foram propostas até o momento, aquelas que são presentes nos votos do ministro Luiz Barroso com relação ao 8 de janeiro, provavelmente seriam aquelas mais adequadas a esse caso que se coloca agora diante dessa cúpula de poder. Ainda que provavelmente por conta da responsabilidade dos atos de mando, as penas a esses sujeitos devem ser mais graves do que aqueles que realizaram os atos mais ordinários, mesquinhos, corriqueiros com relação a essa criminalidade. Bem, acho que era isso que eu tinha para a contribuição, espero que seja útil para vocês. Da minha parte, desejo um ótimo encontro, um ótimo debate para todos, a todas aí presentes. Uma pena não poder estar aí. Espero que brevemente possa estar presencialmente com vocês
aí no Cerrado do Triângulo Mineiro, a qual fui muito feliz, e tenho certeza que vocês terão aí a produção de uma grande jornada acadêmica. Era isso, colegas. Tchau, tchau.